Olá e seja muito bem-vindo à quinta temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar um bocadinho sobre um tema que surge muito em consulta pela questão da aplicação prática daquilo que é falado nos planos alimentares e como é que nós devemos ter os nossos cuidados na confecção das receitas, etc., que tem a ver com os molhos que nós usamos para confeccionar, para temperar, seja para temperar saladas, seja para juntar um molho pesto a uma massa, uma coisa desse estilo. Existem de facto muitas dúvidas aqui, que é, ok, será que eu posso, mesmo quando tenho um objetivo de perder massa gorda ou de baixar um bocadinho o meu peso, se estou a ter algum cuidado com a alimentação, será que eu posso juntar molhos? E a minha resposta é sempre sim. Eu acho que, e sou muito apologista desta filosofia, que é, nós temos que ter uma alimentação, mesmo quando passamos por uma fase em que estamos a ter um bocadinho mais de cuidado, devemos ter uma alimentação que inclua muito este ser semelhante à nossa rotina normal. Ou seja, se nós queremos perder algum peso e massa gorda, obviamente temos de ter cuidados com os métodos de confecção. Então vamos evitar tudo o que seja assim mais misturado, arroz de pato, ou um empadão, ou uma massa de qualquer coisa, portanto, porque temos que ter um maior controle sobre as porções de cada um dos ditos macronutrientes, portanto, de arroz, ou de batata, ou de massa. Mas na realidade nós devemos tentar também que os pratos, fugindo aos fritos e fugindo a coisas que tenham assim muito bechamel, natas, etc., que sejam um bocadinho também saborosos, não é? E que sejam semelhantes àquilo que nós gostamos de comer. Porque senão o que vai acontecer é que se nós estamos a cortar muito, muito, muito e a ir só para cozidos e grelhados, às tantas vamos sentir uma necessidade doida de fome emocional, de comida de conforto ou de comida que nos saiba alguma coisa. E por isso é que começam os disparates. Então, o tema de hoje vai ser muito dedicado a estes molhos e, de facto, como é que nós podemos fazer escolhas um bocadinho mais inteligentes ou melhores usando estes molhos para salientar o sabor de receitas que possam ter uma base um bocadinho mais saudável. Portanto, se nós vamos juntar mais legumes e se não sabemos muito bem cozinhar os legumes, por exemplo, ou se queremos fazer mais saladas e tornar também essas saladas mais interessantes do ponto de vista do paladar, então que molhos é que nós podemos usar e que escolhas é que nós podemos fazer? Então, queria dar-vos aqui um primeiro disclaimer. Já sabem que eu não sou muito apologista de produtos que sejam um bocadinho mais processados, portanto, versões light, versões diet, etc. No caso dos molhos, já sabem que o light normalmente significa que nós temos uma redução de 30% ou de gordura, ou de açúcar, ou do valor calórico. Normalmente o valor calórico depende destes dois, não é? Pronto, e o que é que vai acontecer? Na maior parte dos casos, se nós tivermos um molho que tem muita gordura, por exemplo, e que é considerado light, ele pode ter menos 30% de gordura, mas não quer dizer que não tenha mais 30% de açúcar. E também acontece para outros molhos que sejam mais doces e que tenham menos gordura e faz o contrário. Então, o que eu acho que é muito importante é se vamos apostar por um molho, primeiro, se tem que ser de compra, vamos apostar por um molho que seja o mais simples possível. Já sabem, aquela filosofia que eu gosto sempre de referir, que é, olhamos para a lista de ingredientes, muito importante que a lista de ingredientes seja pequena, e no caso dos molhos, nós à partida já sabemos que se eles estiverem embalados, eles vão ter sempre um conservante ou um antioxidante, às vezes até um estabilizador, no fundo é para que a textura fique sempre cremosa e, por exemplo, não separe o líquido da gordura. Ok, até aqui tudo bem, é um produto industrializado, estas coisas fazem parte, mas o que é que nós não queremos? Intensificadores de sabor, adoçantes, corantes, etc. Tudo isto vai-nos mostrar que nós estamos a consumir uma coisa que é altamente processada e inventada, digamos assim,
e não propriamente um produto que seja mais saudável, não é? E no que toca a esta questão do leite, às vezes tenho pessoas que me dizem assim: mas eu gosto muito de colocar maionese nas saladas, não é melhor utilizar o leite se estiver a querer perder peso?" Na minha opinião, não. O ideal é colocarmos um bocadinho menos quantidade e habituarmos, se calhar, a fazer outros molhos que possam ser mais interessantes. Por exemplo, substituirmos a maionese, que tem aquela textura branquinha, cremosa, por molho de iogurte, ou por um molho daqueles com quark, ou até molho com mascarpone, que é já um molho um bocadinho mais encorpado, mas que pode ter também um sabor muito interessante se nós misturarmos com limão, com mostarda, com ervinhas, e portanto conseguimos dar aquele efeito maionese, mas com uma coisa muito mais interessante, percebem? Portanto, acho que não vale muito a pena nós irmos para esta versão dos light, quando sabemos que queremos utilizá-los muitas vezes, porque de facto não nos vai compensar. E agora lembrei-me também muitos daqueles restaurantes que têm surgido, pelo menos aqui na zona onde eu estou, em Lisboa, têm surgido muitos restaurantes que têm uma alimentação super boa, que é aquele género de restaurante que uma pessoa que queira comer de uma forma mais saudável geralmente se sente mais apelativa, não é? Sente que é uma coisa que se calhar vai gostar mais. Porquê? Porque na realidade são pratos que levam muitos tipos de molhos e que são cozinhados de muitas formas diferentes, e depois quando nós vamos comer aquilo está tudo misturado, portanto temos texturas, temos sabores, temos, assim, coisas que são de facto muito, muito saborosas, mas há sempre essa dúvida que me colocam, não é? Mas eu posso ir àquele restaurante, porque é que ele tem tantos molhos? Podemos, não é? Mas se calhar não vai ser tão saudável como se nós estivéssemos a fazer em casa e usássemos só um tipo de molho, não é? Acho que aqui também temos que ser inteligentes, da mesma maneira que se calhar nem todos os pratos nestas coisas, apesar de serem muitos molhos e de ser saudável, no fundo por usar muitas plantas e por ser uma coisa que é bastante apelativa, não quer dizer que seja o mais equilibrado em termos de escolhas alimentares, não é? Porque podemos ter batatas fritas, batatas doces fritas, mesmo que seja no forno, mas que são em chip e depois têm vários tipos de molhos. Temos carpaccios que também têm vários tipos de molhos, mesmo que sejam cajus, triturados, ou que depois têm algum azeite ou alguma gordura adicionada, percebem? Portanto, nós também temos que saber fazer escolhas dentro deste género de refeições. Podem ser super interessantes para mantermos uma alimentação saudável quando vamos fora e que nos saiba bem, mas não deixa de ser calórica na mesma. E aqui voltamos um bocadinho ao ponto inicial que eu vos estava a dizer, que é, quando falamos de molhos, nós já sabemos que eles vão acrescentar valor calórico, mas também vão acrescentar conforto, sabor e prazer no momento daquela refeição, o que significa que podem ser, de facto, aliados que nos ajudam, não propriamente a chegar ao nosso objetivo de perda de peso ou de massa gorda mais rápido, mas ajudam-nos a chegar de forma consistente e a perceber que estamos a fazer uma alimentação que nós gostamos e que é algo que nós conseguimos manter ao longo do tempo, ok? Então, há um episódio do podcast que vocês podem ouvir que pode ser interessante, que são alternativas mais saudáveis, portanto eu depois posso colocar aqui nas informações do episódio, alternativas mais saudáveis a algumas coisas. E eu, na altura, coloquei várias alternativas, às natas, ao queijo, etc. E isso pode ser interessante para complementar um bocadinho o episódio que nós estamos a falar hoje. Mas vamos começar então pelas natas, que são um produto normalmente obtido a partir do leite, que já muitas pessoas trocam as natas tradicionais por natas de soja ou de arroz ou de coco, porque de facto sentem que a digestão é muito pesada. As natas têm valores de gordura entre as 20 e 30 gramas por 100, portanto é muito elevado. No entanto, os cremes culinários normalmente têm óleos vegetais, têm os grãos de soja, e às vezes tem açúcar adicionado, portanto também é preciso saber escolher. Do ponto de vista calórico, não existe uma grande diferença entre ser natas ou estes cremes vegetais, enquanto que as natas têm à volta de 280, os cremes vegetais andam ali nos 180 calorias por 100 gramas, portanto não tem uma grande diferença. E existem, de facto, também versões light para ambos os produtos, em que elas podem ir às 60 calorias por 100 gramas ou às 130 por 100 gramas. Mas como eu vos dizia, às vezes nós temos que comparar os valores todos, não é? Se vocês forem ver nas alternativas às natas ou aos cremes vegetais light, o que é que há? Uma redução do teor de gordura, muitas vezes, e por isso é que há uma quebra calórica tão grande, mas muitas vezes, primeiro, a textura é mais aguada, se não houver ali um acerto depois nos ingredientes, ou então levam mais estabilizadores ou mais gelificantes para ficar cremoso na mesma sem levar a gordura.
Portanto, às vezes levam umas gelatinas ou um agar-agar, portanto, fica mais processado, na realidade, e acabamos por ter um sabor, se calhar, muito mais comprometido, não é? Porque não se esqueçam que aqui a gordura dos óleos vegetais ou das natas vão nos dar bastante sabor ao prato. Então, se calhar, nós não vamos conseguir o mesmo tipo de efeito em termos de gula, digamos assim, no prato, e podemos ir buscar essa cremosidade, como dizia há pouco, a outro género de alternativas. Normalmente eu gosto sempre de sugerir o iogurte, pode ser um iogurte mais grego, seja iogurte grego, vegetal ou tradicional. Para quem gosta desta textura do iogurte grego nos molhos, podem usar o iogurte de coco, que é um iogurte com um teor de gordura bastante elevado, porque é feito a partir do leite de coco. Mas na realidade acaba também por ser uma gordura um bocadinho mais equilibrada e conseguimos também um perfil mais interessante em termos de nutrientes. Ou então, se nós quisermos, podemos ir buscar literalmente o leite de coco em lata, e atenção que muitas vezes este também tem açúcar adicionado, e podemos fazer o molho com esse leite de coco, que à partida será só água e coco. A polpa do coco, não é? A gordura do coco. Não tem propriamente outros ingredientes adicionados. Mais uma vez, esqueçam as versões light, não têm grande interesse. Mas pronto, aqui, de facto, nós podemos ir mais para os iogurtes, o queijo coalho que também funciona lindamente, o skyr também funciona muito bem, ou até mesmo o mascarpone, que é mais denso, não é? Mais espesso e, portanto, funciona lindamente. Por exemplo, estava aqui a pensar, para quem gosta de fazer as massas, as quiches, por exemplo, e usa muitas natas com os ovos para bater e fazer aquilo que dá o corpo à quiche, podem perfeitamente trocar por iogurte grego, por leite de coco, por iogurte vegetal, por mascarpone, por requeijão até, e funcionam todos muito bem. Além deste creme de culinário de soja light que vos estava a dizer, nós também temos outros molhos com valores calóricos um bocadinho mais baixos. Por exemplo, nós podemos optar pelo molho de soja, que tem 60 a 80 calorias por 100 gramas e que acaba por ser uma alternativa também vegetal, com um componente e sabores completamente diferentes, mas que nos vai dar ali o sal e que acaba por ser um bocadinho mais interessante do ponto de vista calórico. Dá-nos um sabor sempre um bocadinho mais asiático, geralmente também a comida asiática é muito associada a comida muito saciante, também com muitas especiarias, uma comida que nos preenche e, portanto, também pode ser uma troca interessante. Mas lá está, eu acho que o molho de soja, mais uma vez, temos que olhar para a lista de ingredientes, temos que ver as diferentes composições, temos que ver uma coisa muito importante no molho de soja, que é para quem tem sensibilidade ao glúten, o molho de soja mais tradicional chama-se o molho shoyu. E o que nós devemos ter cuidado quando as pessoas têm esta sensibilidade ao glúten é ir para o molho tamari. Ou seja, o tamari não tem trigo, portanto, como no molho de soja, então pode ser uma troca interessante. Geralmente é um bocadinho mais caro, não é tão comum de encontrarmos, mas acaba por ser uma alternativa muito interessante, porque de facto não vai causar aquela questão de digestões mais difíceis e assim um bocadinho mais mal-estar. No caso do molho de queijo coalho, por exemplo, como estava a dizer, o queijo coalho é super interessante como troca para as natas, porque dá aquele efeito muito cremoso, tem um sabor super levezinho. Eu acho que o sabor do queijo coalho até é mais leve quase do que o sabor do iogurte e, portanto, acaba por ser muito interessante para temperar com as ervas que vocês quiserem, sejam ervas secas, ervas frescas, e funciona lindamente. Além disso, o queijo coalho é muito pouco calórico, estamos a falar na ordem de cerca de 50 calorias por 100 gramas, o que comparado com as natas que têm 200, estão a ver quão atrativa esta troca pode ser. E mesmo com os iogurtes, não é? O valor dos iogurtes anda muito por aqui, dependendo também da escolha que nós fazemos, mas se for um iogurte natural, normalíssimo, dá perfeitamente. A diferença é que o queijo coalho acaba por nos dar aqui um bocadinho mais de cremosidade, então acaba por ser muito interessante. Depois temos aquele molho mais tradicional que nós usamos muito a nível da dieta mediterrânica, que é o molho vinagrete. Normalmente acaba por ser uma opção que ronda as 160 calorias por 100 gramas. Não deixa de ser calórico, mas eu acho sempre que um vinagrete é mais interessante do que usarmos só azeite para temperar, ou, por exemplo, agarrarmos no azeite e agarrarmos no vinagre e temperarmos assim a olho. O que acontece muitas vezes quando nós fazemos os nossos molhos preparados em casa, e atenção, uma dica que vos dou é, se vocês fizerem o molho em casa, podem fazer logo em frasquinhos pequeninos para, sei lá, 5, 6 doses, dependendo também do vosso agregado familiar ou de como é que se vão organizar com as refeições.
Mas estes molhos que têm, se calhar um molho de iogurte ou um de queijo coalho que não aguenta tanto, se calhar 3 4 dias, mas um molho vinagrete, um molho pesto, um molho de mostarda, etc., aguentam se calhar 1 ou 2 semanas no frigorífico, num recipiente muito bem fechado. O que é que isto nos permite? Primeiro, podemos ter, às vezes até temos a mesma base de legumes, mas temperamos com molhos diferentes e, portanto, dá-nos aquele fator diferenciador, parece que estamos a comer coisas diferentes. E quando nós fazemos este molho, nós controlamos muito melhor as porções, porque no azeite, se vocês forem como eu, que fazem tudo a olho, pomos assim o azeite, depois pomos o vinagre, às tantas já colocamos muito mais quantidade. Se nós fizermos as medidas certas, que normalmente é 3 partes de azeite para uma de vinagre, num vinagrete, ou depois fizemos misturas, não é? Pode levar mostarda, pode levar mel, pode levar o que vocês quiserem, mas geralmente estas quantidades são mais controladas e se nós depois no prato medirmos em colheres de sopa, também conseguimos muito mais facilmente ter uma percepção do que é que estamos a colocar. Ou então, fazemos um molho, mais ou menos, para aquela quantidade, colocamos no fim da saladeira, depois é que colocamos a salada e às tantas misturamos aquilo tudo e dá para a família toda. Mas pronto, temos este cuidado de preparar primeiro os ingredientes do molho e, como vos digo, acho que funciona muito melhor como técnica de contenção de quantidades, hum, face a colocarmos o tempero no nosso prato ou temperarmos depois no fim a salada. Quando pomos primeiro no fim da saladeira e fazemos o molho, ou quando fazemos à parte e depois juntamos, de forma geral é muito mais fácil controlar aqui a porção. Mas existem também muitos molhos vinagretes de compra e alerto-vos mais uma vez para espessantes, adoçantes, intensificadores de sabor, corantes, etc., que muitas vezes estão adicionados. Portanto, é importante lermos a lista de ingredientes e posso-vos dizer que eu tenho muita dificuldade em recomendar estes molhos vinagrete, iogurte, etc., já feitos de compra, porque na maior parte dos casos eles têm adição de açúcar, açúcar mesmo, e às vezes até 3 ou 4 tipos de açúcar. Há uns tempos eu até fiz um destaque no meu Instagram, nos stories, que se chama mesmo molhos, portanto, depois se vocês tiverem interesse podem ir lá ver alguns rótulos, em que eu mostro isso, de facto é difícil, e dei ali várias receitas que encontramos disponíveis na internet, de molhos que nós podemos fazer em casa, porque é como vos digo, nós perdemos ali 5 minutos a fazer um molho, ou 2 ou 3, que ficam com ingredientes que são simples, que são ingredientes puros, muitas vezes até para evitar desperdício, sobretudo coisas que se fizermos, por exemplo, um pesto com rama de cenoura, ou usarmos a rama da beterraba, ou se quisermos, por exemplo, colocar os talos dos coentros para temperar um molho de iogurte e usarmos as folhas depois para a salada, por exemplo. Ou seja, nós conseguimos rentabilizar muito melhor os recursos, é mais barato e é nutricionalmente muito mais interessante. Mas claro, dá um bocadinho mais de trabalho. Agora, claro que também dá trabalho se vocês forem ao supermercado e tiverem que passar não sei quanto tempo a ler rótulos de molhos e a tentar fazer uma escolha que muitas das vezes vai ser aquela concessão entre pronto, não é perfeito, mas olha, já está feito, não é? E acabam por levar um molho que se calhar era muito fácil de fazer em casa e compensava-vos muito mais. Mas pronto. A polpa de tomate também é outro dos molhos que eu acho que é muito interessante e que nós podemos usar em N coisas. Eu faço muitas vezes a polpa de tomate, também já vos mostrei como é que faço a minha. Acho que até tenho um Reels com isso. Em que basicamente eu ponho cenoura, tomate e pimento, sem adicionar água, deixo-os ali no fundo a suar, depois junto um bocadinho de alho, cebola, azeite, um refogado normal e trituro tudo. Ou seja, no fundo acaba por ser uma boa forma também, mais uma vez, evitarmos o desperdício, usarmos ingredientes que são normais da nossa cozinha, até aproveitarmos para fazer uma polpa de tomate que já tem bastantes legumes lá dentro. Vocês até podiam pôr outras coisas, podiam pôr courgette, já me aconteceu, pôr courgette, alho francês. É quase como se fosse uma sopa concentrada e isso faz com que depois pessoas que tenham um paladar assim um bocado mais esquisito para os legumes, pelo menos, se nós pomos uma carne à bolonhesa com uma polpa destas feitas em casa, que são muito mais ricas, acaba por ser muito mais fácil nós estarmos a incorporar aí os legumes de uma forma tranquila e saborosa na mesma. Depois quem gosta pode pôr picante, podem pôr paprika, podem pôr outros temperos, mas de uma forma geral eu até faço assim e habituei-me desde que fui mãe a fazer esta polpa de tomate sem sal, para que depois ela está congelada em frasquinhos, e quando eu vou usando, aquele frasco que eu descongelo, que seria a mesma quantidade de uma polpa de tomate comprada no supermercado, geralmente o que acontece é que eu posso pôr num prato que faço para a minha filha e depois no nosso adiciono simplesmente o sal. Acontece isto muitas vezes, ou faço a bolonhesa toda de carne normal, sem adicionar sal, e depois tiro uma parte para ela e no fim para nós adiciono o sal. E isto é muito prático, mais uma vez, é uma técnica muito prática para quem tem que gerir refeições de famílias, com crianças, com adultos, etc., para vos dar aqui
uma capacidade de terem a mesma refeição que dá para todos, mas também com ingredientes mais saudáveis. Nós na polpa de tomate, temos valores calóricos, sei lá, 30, 40, 50, dependendo das marcas. É certo que já vemos um esforço grande da indústria para tornar as polpas de tomate mais saudáveis. Já vemos algumas que têm menos sal, umas que têm menos gordura, mas se vocês forem ver a lista de ingredientes, é importantíssimo, mais uma vez, olharem para a lista de ingredientes e procurarem menor número de ingredientes possível. Eventualmente tem tomate, sal e pode ter azeite, mas tentem que não tenha mais do que isso. O tomate tem muita vitamina C, portanto, à partida não precisaria propriamente de um conservante, mas há muitas polpas de tomate que sim, que têm, não é? E é um produto de dispensa, não é propriamente um produto frigorífico. E, por exemplo, as que nós fazemos em casa são produtos muito mais sensíveis, não é? Por isso é que eu costumo congelar em garrafinhas pequeninas e depois vou descongelando. Portanto, mais uma vez, é uma dica que vos dou, eu acho que é muito fácil de fazer. Eu quando faço uma quantidade grande, congelo, pronto, quando acaba volto a fazer. Até uma altura boa, por exemplo, para no verão, quando temos muito excedente de tomate, de pimentos, muitas pessoas têm a sorte de terem excedentes que vêm dos pais, dos amigos, de tios, de sogros, etc. E, portanto, podem aproveitar, fazem muita polpa, congelam e vão utilizando depois ao longo do resto do ano. Acho que isso também ajuda muito. Um, no que toca ao ketchup e à mostarda, também são assim molhos que estão muitas vezes presentes e, sobretudo numa altura de verão, começam a estar muito presentes nos churrascos, etc. Então, eu gosto sempre de falar deles, porque eles possuem, no caso do ketchup, à volta de 150 calorias por 100 gramas, a mostarda umas 90, e apesar de terem um nível calórico até relativamente moderado, têm primeiro níveis de sal muito elevados e níveis de açúcar muito elevados. Eu acho que estes molhos são um bocadinho mais difíceis de nós imitarmos em casa, embora nós possamos comprar uma mostarda Dijon que usamos uma quantidade muito mais pequenina, porque tem um sabor de facto muito mais concentrado, e usamos essa mostarda Dijon, por exemplo, para diluir em molhos vinagretes, ou até para temperar um queijo mascarpone, um queijo quark, e dar ali, por exemplo, querem fazer uns bifinhos com um molho de mostarda e fazem esta mistura com o queijo quark, com o mascarpone, a mostarda, etc. e fica logo riquíssimo. E é muito mais saudável do que usarmos aquela mostarda de besnaga. Claro que nos churrascos nós também podemos adaptar e fazer este género de coisas, não é? E conseguimos aqui reduzir imenso o sal e o açúcar. Não há propriamente alternativas que eu acho que fiquem tão golosas para fazermos em casa, no caso da mostarda do ketchup. Portanto, eu acho que estes são aqueles que nós temos uma desculpa para comprar, para usar de vez em quando, em quantidades assim mais moderadas, neste género de coisas, ou para comer num hambúrguer, etc., porque sabemos que são bastante mais golosos, mas de facto não são os molhos que eu aconselho para termos em casa no dia a dia, para irmos temperando os nossos pratos, as saladas, etc., como vos estava a dizer. São molhos mesmo muito, muito processados. Mas mais uma vez, aqui se nós formos ver a lista de ingredientes, também encontramos muita coisa diferente. Fujam aos lights e aos diets que acabam por ter listas de ingredientes ainda maiores e com muito mais ingredientes processados que não interessam para nada. E vamos tentar ir para os básicos, mesmo que tenham um valor calórico um bocadinho superior. Se nós vamos consumir poucas vezes e em quantidades mais pequenas, não vejo por que não. Molho de iogurte, então, também é, eu acho que um mito da alimentação saudável. Se for um molho de iogurte feito em casa, como vos dizia, pegamos no iogurte natural ou no iogurte grego, ervinhas, sal, até sumo de limão. Normalmente é esta a base que eu faço e corre super bem. Isto é um molho pouquíssimo calórico, lá está, rondam ali as 40, 50 calorias por 100 gramas, portanto dava para pormos umas quantas colheres de sopa, enquanto que se for só azeite, por exemplo, nós temos à volta de 90 calorias por colher de sopa, 900 por 100 gramas. Estão a ver a diferença, não é? Portanto, azeite e vinagre são super saudáveis, mas é como vos dizia com a questão do vinagrete. Mais vale termos aquele molho já feito e vamos cuidando a quantidade que colocamos. O molho de iogurte é dos mais leves que nós podemos adicionar, dos molhos menos calóricos e que neste caso vai ter muito menos impacto. É como a polpa de tomate, no fundo, são assim os molhos mais fidedignos e que normalmente acho que nós devemos recorrer mais vezes, porque dão de facto muito sabor, porque vão ser uma tela em branco, não é? Vão depender muito se nós usamos laranja, limão, lima e as ervinhas que usamos para temperar, e conseguimos fazer uma coisa riquíssima em termos de sabor.
Mas de facto, se nós formos para os molhos de iogurte de compra, a história é a mesma. Repete-se, na maior parte das vezes, o molho de iogurte de compra leva açúcar adicionado. Porquê? Porque o iogurte tradicionalmente é uma coisa mais amarga e para que seja um produto mais apelativo, é-lhe adicionado açúcar. Muitas vezes também tem intensificadores de sabor, tem gelificantes, etc. Tem conservantes, porque obviamente o iogurte é um produto muito sensível. Portanto, muitos ingredientes que não interessam e acho que isto é tão básico de fazer que não há razão para se comprar molho de iogurte para temperarmos as nossas saladas. O molho pesto, como vos dizia há pouco, eu também acho que é um molho super interessante para nós termos em casa, sobretudo para utilizarmos desperdício de vegetais. As ramas da beterraba, as ramas da cenoura, os espinafres até, portanto não precisam de fazer molho pesto só com manjericão, embora obviamente aí seja muito mais aromático. E o molho pesto tradicionalmente também tem frutos secos. Tradicionalmente, os pinhões, que podem usar amêndoas, avelãs, cajus, amendoins, o que vocês quiserem. Leva também muito azeite, o que eu acho que é uma vantagem quando nós usamos, por exemplo, as ramagens em vez do manjericão, é que acabam por ter um bocadinho mais água. Portanto, se calhar se nós diminuirmos o teor de azeite e adicionarmos um bocadinho mais água, conseguimos um molho que é muito menos calórico do que um molho pesto de compra. Obviamente não vai durar tanto tempo, mas nunca iria durar tanto tempo porque o molho pesto de compra tem um conservante que aquele que nós fazemos em casa, mesmo que seja a receita by the book, não vai ter. E tem uma grande vantagem que é uma pessoa que seja vegetariana ou que seja intolerante à lactose, pode no molho pesto feito em casa adicionar outro género de coisas que possam dar sabor, portanto, mais misturas de ervas aromáticas, pode juntar até um bocadinho picante, podemos juntar cardamomo, especiarias diferentes que ajudam a fazer com que o molho fique cremoso, mas que não tenhamos que estar a juntar o queijo parmesão, que é também tradicional do molho pesto. Ou seja, nós podemos ter aqui um balanço e variedade de sabores, consoante as ramagens que usamos, os frutos secos, etc. E conseguimos também diminuir muito o teor de gordura se não adicionarmos o queijo e se não adicionarmos o sal. Além disso, se nós fizermos isto desta maneira, conseguimos também reduzir o teor de sal total do molho pesto que fazemos em casa face a um de compra. Agora, claro que é muito prático comprarmos um frasquinho de molho pesto para quando fazemos uma massa qualquer, um esparguete, uma coisa básica, um jantar rápido. Claro que sim. Não quer dizer que não o possamos fazer, mais uma vez com o cuidado de olhar para a lista de ingredientes. Mas eles são tão fáceis de fazer em casa e se nós colocarmos num recipiente fechado no frigorífico, duram perfeitamente uma semana, que eu acho que é mesmo uma daquelas coisas que não há razão para não se fazer, não é? É mesmo literalmente aproveitar quando as coisas chegam a casa, está tudo fresco, trituramos, aproveitamos, fazemos logo o molho e vamos utilizando ao longo da semana. Consoante também os legumes que temos, porque quando chegamos a uma altura em que se calhar não nos apetece tanto fazer coisas cozinhadas, portanto, tantos legumes cozinhados, salteados, etc., e passamos mais para crus e para as saladas, é uma coisa que nutricionalmente enriquece muito os nossos pratos, claro que sim, mas também pede sabores diferentes, porque senão nós vamos estar sempre a sentir que às tantas estou sempre a comer alface com tomate, que é giro em maio, é giro em junho, às tantas já cansou. Portanto, convém darmos aqui um bocadinho mais de trabalho na nossa cozinha e investirmos nos molhos para evitar esse género de coisas e depois acabarmos por ir para escolhas menos saudáveis. Pronto, quanto ao bechamel, como vos dizia, é daqueles que nós devemos pôr um bocadinho de parte. É um molho que leva farinha, que leva muita manteiga, portanto é um molho muito, muito calórico que nós podemos tentar fazer umas alternativas um bocadinho mais saudáveis. Sim, é verdade, podemos, mas nunca vai ser uma alternativa assim tão saudável. Vai continuar a ter bastante manteiga, podemos sempre colocar, em vez de manteiga, colocar um bocadinho de óleo de coco, podemos usar uma farinha de tapioca em vez de uma farinha tradicional, ou até a farinha maisena, que é muitas vezes o que se costuma usar, são ambas farinhas mais de amidos, engrossam lindamente, não têm glúten, portanto acabam por ser boas alternativas. Podemos usar pida vegetal em vez de leite e, portanto, conseguimos fazer um molho bechamel perfeitamente adaptado, mais uma vez, a uma pessoa que seja vegetariana ou que tenha algum tipo de intolerância à lactose e que não queira estar a consumir um molho bechamel tradicional. Se isto nos permite uma redução do valor calórico, se calhar não é? Porque se nós quisermos o mesmo tipo de textura, vamos simplesmente adaptar um bocadinho os ingredientes, mas eles estão lá na mesma. Se é um molho para usar todos os dias nos nossos cozinhados, não de todo. Mais uma vez, alternativas mais equilibradas seriam o iogurte, o mascarpone, etc. Esses acabam por ser muito mais interessantes. Claro que não dão o mesmo sabor, porque a gordura dá um sabor incrível, não é? Mas podem ser boas trocas para nós irmos pensando. E também pensei assim, normalmente o bechamel nós usamos muito para fazer
pratos em que está tudo misturado, não é? Tipo um bacalhau com natas, por exemplo. E se nós estamos a ter um cuidado acrescido com as nossas escolhas e não vamos tanto para esses pratos, o bechamel também não vai fazer tanta falta. Se fizer, por exemplo, nós temos muitas receitas em que temos a couve-flor cozida, depois é triturada com um bocadinho de bebida vegetal, noz moscada e sal e faz uma textura muito cremosa, super parecida com o molho bechamel tradicional, que nós podemos misturar, por exemplo, se quisermos fazer um empadão só com legumes, em que no puré só usamos legumes, e depois aí juntamos as leguminosas, eventualmente, ou a carne, ou o peixe, etc. Mesmo numa receita de moussaka, que muitas vezes leva o bechamel, nós podemos trocar o bechamel e fazer este preparado, este cremoso com flor, e fica lindamente. Portanto, experimentem que vão gostar de certeza. No que toca também a outros molhos, por exemplo, que eu gosto de fazer e que gosto sempre de sugerir, vou-vos deixar aqui algumas dicas. Temos o molho de abacate, que eu acho que funciona lindamente para substituir a textura da maionese por ser um molho tão denso e gordo, não é? Porque o abacate é muito gordo. Nós fazemos quase como se fôssemos fazer um guacamole, portanto, trituramos o abacate com bastante sumo de limão, com sal, até podem ou não juntar um bocadinho de azeite. Eu muitas vezes não junto, porque o abacate já tem muita gordura e se estiver bem madurinho não precisa do azeite. Mas trituramos então com o limão e o sal, depois podem juntar algumas ervas e têm uma base que é fantástica para depois juntar, por exemplo, a frango desfiado ou atum, e fazermos a pasta, que normalmente leva a maionese, por exemplo, para fazermos umas sandes para a praia ou uns wraps ou assim, e fica excelente. Podem fazer isto também depois, por exemplo, para aquele género de receitas, tipo um esparguete de courgette, um esparguete de cenoura, etc., em que pomos este molhinho e acaba por ficar muito mais atraente, ou mesmo, lá está, para temperar as saladas tradicionais ou para fazermos as nossas pokés, fica mesmo delicioso. E há outro que eu adoro, que já falei aqui em alguns episódios também, que é, eu gosto de pegar em manteigas de frutos secos, normalmente eu uso a manteiga de amêndoa ou a manteiga de avelã, ou até mesmo o tahini, ponho um bocadinho de sumo de limão, água e sal. E o que eu acabo por fazer é misturo muito bem, vocês vão ver que em termos de textura, quando fazem esta junção da gordura com o líquido, parece que custa a misturar, mas mexam com um garfo bem, tenham alguma paciência e no fim vão obter uma textura que fica muito mais fluida, quase como se fosse uma espécie de uma maionese, portanto um molho muito cremoso e fica delicioso para colocar sobre legumes crus. Até eu gosto muito de juntar este género de combinação com saladas que faço naquela fase de transição da primavera-verão. Por exemplo, quando ainda usamos a couve portuguesa ou a couve coração, assim cortada muito fininha em juliana, ou mesmo a couve roxa, e esmagamos, não é? Aquela coisa do massajar a couve, e depois juntamos este molho e realça imenso. Então, se for o tahini, realça imenso o sabor da couve, do tahini, dá ali uma frescura com aquele sabor meio dos frutos secos, não é? E acho que fica incrível. Muito mais interessante até do que para juntar nas saladas. Mas depois há outro que acho que fica muito melhor, por exemplo, em pratos mais cozinhados. Por exemplo, se quisermos fazer uns legumes salteados, fazemos esta mistura, mas com uma manteiga de amendoim, por exemplo, e juntamos um bocadinho de miso ou de molho de soja e colocamos numa frigideira com os legumes salteados e fica incrível. Ou seja, ajuda muito a substituir também aquela coisa do molho agridoce, que é um molho que se vocês forem procurar no mercado, às vezes eu compro para ter em casa, obviamente é a mesma história do ketchup e da mostarda, mas hum, é um molho para usar muito pontualmente, porque é um molho muito pouco interessante, com carregadas de açúcar. E se vocês forem fazer esta mistura do molho de soja que traz o salgado com o amendoim, que às vezes parece que nós associamos ao doce, até podem juntar se quiserem um bocadinho de mel, fazem uma espécie de molho agridoce muito mais rico e interessante e que vai saciar imenso. Aquela coisa da gula, não é? Que nós devemos ter prazer e gula em cada uma das 3 refeições principais para evitar a fome emocional e os snacks mais calóricos. Isto é uma mistura que é super interessante. Portanto, em suma, muito cuidado quando vamos ver, vamos comprar molhos que já estão feitos, não é? Temos que ver a lista de ingredientes, procurem sempre os molhos que têm as listas de ingredientes mais pequeninas e com ingredientes que vocês reconhecem que possam ser importantes. O que é que pode ser interessante ou importante num molho de compra? Um conservante ou um antioxidante? Tudo o resto não é muito interessante, não é? Eu não preciso de um intensificador de sabor, porque se um molho for bom, o sabor já lá está. Eu não preciso de ter um adoçante, porque se os ingredientes forem bons, o molho será naturalmente doce. Eu não preciso de ter
gelificantes ou espessantes, não é? Neste caso dos molhos, porque lá está, se eu fizesse em casa não precisaria de colocar nada disso. Então, tentem sempre filtrar um bocadinho a vossa escolha com estes parâmetros. Se fizerem em casa, já sabem, vale sempre a pena para conseguirmos controlar tanto as quantidades de molhos que colocamos, como a qualidade daquilo que estamos a fazer e até para nos dar praticidade no dia a dia. Fazemos os molhos em frasquinhos, guardamos no frigorífico e eles vão se aguentar lindamente. Estes que vos estava a dizer, por exemplo, da manteiga de amendoim com o molho de soja, podem fazer no momento na frigideira, põem na frigideira antes de colocar os legumes. Se estivermos a falar de manteiga de amêndoa ou o tal pesto das ramas, eles aguentam perfeitamente uma semana e meia. Se for, por exemplo, o molho de abacate, já vai ter que ser feito no dia. O molho de iogurte ou de cascoar com mascarpone, 2, 3 dias. Portanto, também vão gerindo um bocadinho de acordo com a vossa disponibilidade, o tempo que têm, mas variem muito nestas escolhas e não tenham medo de usar os molhos, porque realmente eles vão enriquecer as vossas refeições e vão ajudar imenso a controlar esta questão da vontade de petiscar ao longo do dia. Porque lembrem-se, comer uma refeição que é prazerosa vai nos deixar muito mais tranquilos e saciados. Não precisamos de andar naquele ratinho de agora apetecia-me aqui um doce ou apetecia-me um crocante, ok? Porque isso acontece-nos muito quando não temos tempo para parar e comer com presença. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado. Já sabem que podem sempre ir ver o episódio das trocas saudáveis que podemos fazer também de alguns ingredientes, porque acho que enriquece um bocadinho o que disse aqui hoje. E já sabem que tem um destaque no meu Instagram com um destaque dos stories com alguns exemplos de molhos e ainda tem a minha receita de polpa de tomate caseira que eu costumo fazer nos Reels. Um beijinho e até para a semana.